Bom dia, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. Eu tenho aqui hoje para você uma reflexão. Que a paz do Senhor esteja com você. Quem foi Sansão? Sansão foi um homem escolhido de Deus, concebido pela sua mãe, pela qual um anjo lhe falou: ele não poderá tomar bebida, não poderá tomar vinho, não poderá cortar seu cabelo e nem tocar em coisas impuras. Então este homem nasceu aonde que ele carregava em seu corpo a presença de Deus, a força de Deus, para livrar o povo de Israel das mãos daqueles povos maus. Aleluia! Aonde que Sansão, ele pegou e matou mais de 1000 homens com a queixada de um jumento. Aonde que no dia de sua morte, ele levou mais de 3.000 filisteus. Olha que coisa maravilhosa, um homem separado por Deus, com um grande propósito na presença de Deus. E quem foi Elias? Elias, aonde que ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, aonde que ele falou: em 3 anos e meio não irá chover, segundo a minha palavra. Será que ia ter intimidade com Deus um homem assim? Aleluia! Será que ele falava com Deus e Deus pegava e concedia aquilo que ele queria? Aleluia! Um homem com grande propósito. Quem foi Moisés? Moisés que conversava com Deus face a face. Um homem que sentiu da glória de Deus. Um homem que foi usado na terra com grande poder e maravilhas vinda de Deus. Homens admiráveis, homens cheios de Deus, homens com grandes propósitos na terra, aonde que as gerações futuras iriam ver os seus filmes e ficar atônitos e ficar de boca aberta com o poder e a intimidade que esses homens tinham com Deus. Aleluia! Moisés abriu o mar vermelho. Moisés orava a Deus e Deus fazia que o maná chovesse no deserto. Aonde que Deus construiu o seu projeto no deserto, através do seu servo Moisés e de seu servo Josué. Homens separados por Deus. Aleluia! E quem foi também uma grande mulher também? A rainha Esther. Uma mulher separada com um grande propósito para com Deus. Aonde que ela pediu para que a sua nação jejuasse por ela. E ela jejuaria, oraria, pedindo a Deus discernimento, sabedoria, para chegar até o rei Ahasuerus. Para ela fazer um pedido para que ele fosse jantar com você. E ali ela fez o seu pedido e então o rei a concedeu até metade do seu reino. Uma vida de obediência a Deus, uma vida com propósito, uma vida com sentido. Coisa maravilhosa. Aleluia! Estes homens e mulheres separados por Deus fizeram coisas incríveis. E quem foi Pedro? Um homem bruto, um homem que não pegava e respeitava a quase ninguém. Um homem que pegou e cortou a orelha de Malco, aonde que Deus pegou e restituiu novamente, porque ele tinha o sonho de ser um sacerdote. E para ser um sacerdote tem que estar com seu corpo perfeito, assim na lei judaica. Louvado seja o nome do Senhor. E quem foi este homem? Pedro. Aonde que Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e em cima desta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem o inferno poderá contra as portas dela. São coisas incríveis. Pedro andava e a sua sombra curava. E ele disse para aquele homem que estava na porta formosa: levanta e anda, homem. Ele pegou para suas mãos e aquele homem andou. Louvado seja o nome do Senhor. São coisas incríveis, são coisas maravilhosas.
aonde que Deus apareceu para Paulo e disse: Paulo, tu me persegues. E ele disse: quem és tu, Senhor? Então ele ficou cego. Aonde que ele conheceu quem era Jesus. Aonde que ele conheceu quem era Deus naquele momento. E então Deus restituiu a sua visão e ele foi um homem separado por Deus para sofrer o poder do Evangelho, para sofrer por Jesus, onde que ele conheceu o verdadeiro amor de Cristo. Homens com propósitos, homens separados desde o ventre, homens que passaram seus dias e seus anos sofrendo, aonde que muitas das vezes eles não tinham o que comer, não tinham o que beber, mas o Deus da providência nunca deixou faltar nada para eles, aonde que o Deus, o Todo-Poderoso, o que está sentado no alto e sublime trono, aquele que está lá com seus olhos de fogo, com seus pés que reluz como um latão reluzente, aquele que está com uma veste branca, aquele que é cheio de glória, aquele, aleluia, que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer e padecer, aleluia, por mim e por ti. Jesus, este homem separado, este homem glorificado, este homem exaltado, aonde que ele teve um propósito, aonde que ele se separou, uma vida inteira de separação, uma vida inteira, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de intimidade com Deus, uma vida inteira de oração, uma vida inteira de diálogo com Deus, aleluia. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Um homem que jejuava, um homem que orava, um homem que andou por cima do mar, um homem que fez a multiplicação dos pães e peixes, um homem que tirou Lázaro após 4 dias que faleceu, um homem que restituiu a vida de sua sogra, aleluia, sogra de Pedro, aonde que ela estava enferma, restituiu a sua saúde, aonde que Deus curou 2 cegos de nascença, aonde que uma mulher, aleluia, que padecia de fluxo de sangue, tocou nas suas vestes e foi curada. Um homem que ressuscitou a filha de um sacerdote, aleluia, ela ressuscitou aquela menina. Homens e mulheres com propósito. Uma menina que foi enviada para uma senhora, para a esposa de Naamã. Aleluia. Então ela disse: se o meu Senhor soubesse que na minha terra há um profeta, ele iria até a ele e o profeta o sararia. Homens e mulheres separados, homens e mulheres com dedicação, homens e mulheres com fé, não importando o vale que esteja passando, não importando aquelas coisas que eles estão a passar no momento, mas confiando num Deus que não deixa padecer, confiando num Deus que não deixa morrer no deserto, confiando num Deus, aleluia, que se você tiver intimidade com Ele, que se você tiver separação, que você tiver jejum e oração, que se você tiver diálogo com Ele, você vai poder fazer coisas grandes e incríveis sobre essa terra. O Senhor te levará por nações, o Senhor te levará por lugares, o Senhor usará a sua boca para falar com pessoas, pessoas serão curadas, pessoas serão restauradas, pessoas que achavam que não tinha mais jeito para sua vida, que achava que não tinha mais saída para suas vidas, aleluia, eles encontraram em Deus um propósito, eles encontraram em Deus uma saída, eles saíram do cativeiro, eles saíram da cova, saíram do meio do deserto, aleluia, com um propósito, e esse propósito é de obedecer a palavra do Todo-Poderoso, aleluia. Eles saíram dessas pequenas regiões, eles saíram desses pequenos
pequenos lugares com um propósito, o propósito de servir a Deus, aleluia, em tempo e fora de tempo, aleluia, não importando o que eles iriam comer ou beber, mas deixando um legado, aleluia. Esta manhã, aleluia, eu falo para ti, eu falo para mim mesma, porque eu estou aqui sozinha neste carro gravando isso aqui. Tenha um propósito, tenha uma vida de oração, que quando você pedir algo a Deus, Ele vai abrir a porta do céu, Ele vai abrir a janela do céu e Ele vai entregar a sua vitória. Faça jejum, se consagre, mas que ninguém saiba, aleluia, o propósito que você tem com Deus. E nem o dia que você está jejuando, porque isso é entre você e Deus. Aleluia. Faça as coisas com Deus. Procure Deus, porque o homem não pode te ajudar, mas Deus, Ele pode te ajudar. Deus, Ele ajuda o órfão e a viúva e o filho que está se sentindo em um cativeiro. Deus, Ele protege. Deus, Ele abençoa, Deus, Ele guarda, Deus, Ele protege, aleluia, homens e mulheres separados para fazer grandes coisas, e é chegado o dia e a hora, o momento, aleluia, o fim dos dias, o fim dos anos, aonde que Deus está levantando e separando homens e mulheres com coragem para pregar contra o pecado, contra a mentira, contra o engano, contra os falsos profetas. Deus, Ele tem guardado em esconderijos os verdadeiros profetas desta nação. Aleluia, eles estão por aí. Quem sabe estão até sendo gerados no ventre de suas mães. Quem sabe são rapazes e moças de 12 a 15 anos que ainda não descobriram o propósito. Quem sabe pode ser eu, quem sabe pode ser você, aleluia, que não tem medo do diabo, que não tem medo dessa mídia, que não tem medo desse povo querer vir com um processo, que não tem medo, mas confia em Deus, unicamente em Deus, porque o seu propósito está em Deus. Mesmo que padeça sobre essa terra, mas sabendo e tendo a confiança que você receberá a coroa da vida eterna. Se levanta essa manhã, tome coragem. Qual é o teu propósito sobre essa terra? Veja, Elias foi perseguido pela Jezabel. Sansão foi perseguido por rei, mas com a força de Deus ele matou mais de 1000 homens com a queixada de um jumento, a queixada de um jumento morto. Deus escolheu Moisés. Moisés não temeu a Faraó e Faraó tinha poder de matar naquele momento. Aquele rei tinha poder de matar Sansão naquele momento. Porque se alguma coisa as pessoas falassem, desagradasse o rei mandava enforcar, mandava matar. E nos dias de hoje, a única coisa que você vai pagar é uma cadeia. A única coisa que você vai pagar é um processo. Mas tem pessoas que têm medo de ir para cadeia, tem pessoas que têm medo de pagarem um processo por não terem dinheiro. Naquela época era bem pior, onde que se levantava homens com coragem e dava de dedo na cara dos reis, dizendo: você está errado. Eles iam para o cativeiro, iam para a cova dos leões, aleluia. Eles eram lançados em poços, mas não negavam a Deus. Se levantamos esta manhã, se levantamos neste dia, não com medo de palavras de homens, mas confiando em Deus, porque Ele disse: tendo pouca fé,
ainda guardastes as minhas palavras e os meus mandamentos, preparar-te-ei a coroa da vida eterna, porque mesmo em pouca fé, mesmo estando fraco, não negaste a minha palavra, não negaste a minha presença. Deus, Ele tem coisas grandes para mim e para você. Mas para isso, nós temos que ter uma vida de separação, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de intimidade com Deus. Porque Deus, Ele é incrível em nossas vidas. E Ele vai fazer muitas coisas maravilhosas. Escreva estas palavras na tábua do teu coração. Deus vai fazer através de ti coisas grandes e incríveis que tu não sabes. O teu olho ainda não viu, o teu ouvido não ouviu, não desceu o coração. O que Deus tem preparado para ti futuramente. Mas para isso, há um propósito: a obediência, o jejum, a oração, a consagração e o diálogo com Deus não pode faltar. Que Deus possa abençoar você nesse dia. Levanta a sua cabeça, porque você é uma pessoa que pode mudar a sua história. Se tem alguém que pode mudar a sua história, é você. Então se coloca na posição e deixa Deus agir em ti. Deus te abençoe.